No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns segredos que os bancos não querem que vocês saibam. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Eu sou o Robson Andrade e no vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns segredos que os bancos não querem que vocês saibam. Lembrando também a você que quer obter mais conhecimento, aprimorar os seus conhecimentos e entender um pouco melhor sobre histórias de sucesso, vamos estar deixando na descrição desse vídeo algumas indicações do canal para você. Então não se esquece de dar uma passadinha lá. Muitas pessoas sabem que os bancos vivem da diferença do que eles emprestam e recebem de juros. É uma das principais fontes de arrecadação de dinheiro de um banco ou de outras instituições financeiras também, tanto de instituições bancárias quanto outras que envolvem também seguros e vice-versa. O conceito é praticamente o mesmo, é elas emprestarem dinheiro um prazo, quanto mais estendido o prazo melhor, e receberem pagamentos dessa diferença. Mas o que você também pode não saber, por exemplo, é o que acontece quando um banco faz um empréstimo de uma quantia às vezes grande, mas não recebe esse dinheiro de volta. Quando o credor, aquele que solicitou o empréstimo ao banco, não paga essa dívida. Então o primeiro segredo já vem relacionado a isso. O primeiro segredo no caso seria: as pessoas que pagam os empréstimos no lugar do mutuário, né, ou daquele que solicita o empréstimo, no caso, né, que recebeu o dinheiro do banco como forma de empréstimo, é pago muitas vezes por eu, por você, por nossa família, através de contribuições e tributos. Quando eu falo isso é porque o governo autoriza o Banco Central a fazer repasse também de alguma forma para os bancos, para as grandes instituições. Ou seja, o Banco Central autoriza os bancos a criarem mais dinheiro e dessa forma eles financiarem esses empréstimos e continuar fazendo mais empréstimo. Ou seja, as percas reais dos bancos em relação a empréstimos é bem minoritária, ou quase nada muitas vezes, porque o governo absorve essa perca como uma forma de proteção pública, entre aspas. Então os bancos têm a autoridade de criarem mais dinheiro, de obterem mais dinheiro para poderem fazer mais empréstimos. Ou seja, eles não têm um custo tão alto assim, o custo apenas de transações operacionais ali, vamos se dizer, apenas um pequeno custo financeiro. E quando o banco não consegue receber esse dinheiro de volta, o governo faz um aporte de certa forma aí para cobrir algumas despesas, e os bancos continuam apenas lucrando. Então a primeira coisa que vocês provavelmente não sabiam é isso, é que nós, mesmo que não tenhamos empréstimo com nenhum banco, é quem somos os principais fiadores no final de tudo isso, porque pagamos nossos tributos para o governo, e o governo distribui aí para várias coisas, ou pelo menos na teoria deveria distribuir, e uma delas é os bancos, que também é feito repasse. O governo faz repasse para o Banco Central e o Banco Central distribui para os bancos como forma de segurança, ou como formas de manter os bancos livres de riscos, né, de altos riscos, entre aspas. Mas no final a gente é quem se ferra de toda forma. E o segundo segredo é que os bancos também não querem que você pague os seus empréstimos de certa forma. Mas calma, que eu não tô falando isso para que você ache que você pode sair pegando dinheiro emprestado e não precisa pagar. Muito pelo contrário, se o objetivo dos bancos é receber juros, quanto mais tempo você demorar para pagar, melhor para o bolso deles. É mais dinheiro de juros que eles têm a receber. O que interessa do ponto de vista não é o que você pegou nominalmente emprestado, mas sim que você vai pagar de juros, ou o custo que teve aquele empréstimo pro fiador, no caso. Um exemplo bem fácil: se o banco me empresta R$100 e no dia seguinte eu estou devolvendo, os juros praticamente vai ser neutro desses R$100. Outra coisa é o banco me emprestar R$100 e eu devolver daqui a um ano. Provavelmente eu vou estar pagando umas 10 vezes mais que isso. Em vez de estar pagando 100, eu vou estar pagando 500 ou mais que isso. E é isso que o banco quer. Então o banco sempre vai estar facilitando e vai estar te induzindo a várias formas de, às vezes, não pagar, mas que você continue endividado com ele. Até porque se acontecer algo contra isso aí, eles já têm a autonomia de gerar mais dinheiro para cobrir, ou seja, o custo deles vai continuar sendo na margem bem baixa e o lucro sempre subindo, sempre nas alturas, porque eles não têm que contar tanto com esse risco. Às vezes, quando eles têm que contabilizar alguma perca, é uma perca apenas de valor contábil e não diretamente de valor financeiro. Não está diretamente ligado ao caixa deles, e sim apenas a uma contabilização. Ou seja, para o banco, muitas vezes, quando eles fazem grandes empréstimos e que tem um certo risco de assumir esse empréstimo, ou às vezes a pessoa que solicitou ou a empresa que solicitou esse empréstimo não tem condição de pagar, eles sugerem que você faça uma prorrogação, ou que você diminua um pouco das mensalidades e estenda o prazo, como uma forma de facilitar para você pagar. Mas o que
que eles na verdade estão fazendo é gerando mais dinheiro e fazendo um segundo empréstimo, ou seja, você vai estar pagando por dois empréstimos, pelo primeiro que você parcelou com um prazo determinado e com a taxa de juros determinada, que automaticamente às vezes você não percebe, mas você vai estar pagando outro empréstimo em cima desse empréstimo, às vezes com um pouco de diferença de valores para te induzir a fazer gastos até que não envolvam o empréstimo, e no final das contas você vai estar pagando uma taxa maior de juros e num prazo maior, mas que não compensa. No momento ali pode ser que compense, pagar uma parcela menor, mas que ao longo do tempo vai te fazer pagar 10 vezes quase mais aquele valor que antes era só um. Você vai estar pagando 2, 3 valores em cima de uma única parcela, ou de um único empréstimo que não é mais só um, é 2 empréstimos, mascarado em um só. O terceiro segredo é sobre as renegociações, que geralmente os bancos vão sempre estar lutando para que você pague juros. Eles não querem exatamente que você quite o valor do empréstimo, mas que você pague sempre com quantidade de juros maior do que o valor. Então muitas vezes eles vão tentar de várias formas, eles vão estender prazo, eles vão na teoria facilitar o valor da parcela para ficar mais leve para quem solicitou os empréstimos, por exemplo, pagarem, mas mesmo assim, se no final de tudo não conseguirem, eles partem para uma renegociação, onde também vai chegar a parte de que eles vão procurar os órgãos para registrar a inadimplência do seu CPF ou CNPJ, enfim, os famosos Serasa e SPC, como todo mundo conhece, que é comum também, afinal nosso país vive aí hoje com entre 13 e 14 milhões de inadimplentes, e continua a subir a quantidade de pessoas que está endividada, e também não precisa nem ser nenhum mestre de matemática nem doutor financeiro para entender o motivo. O desemprego aí tá um dos maiores que já existiu, sei quantos milhões de desempregados, sem emprego, sem dinheiro girando, então as consequências, as pessoas estão praticamente tendo que escolher ou comer ou pagar uma conta, então realmente estamos num momento bem difícil aí, mas que para os bancos, de uma certa forma, não tá tão ruim assim, porque se tem esse grande percentual de pessoas endividadas, teoricamente eles têm mais chances de receber muito mais juros, tanto de empresas que também estão quebrando e abrindo falência, quanto de pessoas físicas. Então é de uma forma geral, tá todo mundo literalmente ferrado, enquanto os bancos estão só crescendo seus patrimônios em consequência disso. Então os bancos sempre vão procurar renegociar de todas as formas e vão querer te induzir a restrições de crédito e tudo mais, a fim de obter juros, de obter os pagamentos dos juros, porque o valor em si do empréstimo não é algo interessante, até porque, igual eu tinha comentado antes, o banco ele não tem um poder de gerar, mas sim de intermediar. Ele une as partes das pessoas que têm dinheiro em suas contas com aqueles que estão procurando de outro lado. De um lado eu tenho quantidade, do outro eu tenho escassez, então ele apenas faz os cruzamentos e tira a parte dele disso aí. É a mesma coisa de um investimento. Enquanto você investe lá e ele diz que te paga 100% de CDB ou de CDI, melhor dizendo, de CDI, eles estão lucrando em outros investimentos 120%, 130%, ou até fazendo investimentos em outras economias fora do país, do Brasil no caso, e depois eles te remuneram com uma porcentagem lá que aparentemente para nós é boa, e querendo ou não é boa sim, mas que diante do que eles aplicam, do investimento que os bancos fazem para outros bancos, que se trata mais de negociações entre bancos e não pessoas físicas e pessoas jurídicas, apenas de instituições de grande movimentação financeira, eles também tiram uma boa parte de dinheiro disso aí para eles. Então é dos juros recebidos de empréstimo e também dos juros de aplicações financeiras, onde é dividido uma parte para a gente que investe pouco, mas investe, e para eles também que estão movimentando milhões de reais aí, de um lado para o outro, de um país para outro e vice-versa. E a quarta opção que eles também podem contar é com o governo, até porque as grandes instituições financeiras do nosso país praticamente são quase um monopólio, são as maiores que existem, que pode-se dizer que são entre 4 ou 5, são os maiores bancos, que é comum de se ver em qualquer lugar do Brasil, em qualquer cidade. Então esses bancos eles meio que formam quase um monopólio, que é um grupo isolado ali de instituições que tem suas prioridades. Então quando acontece alguns tipos que pode-se dizer que é arriscada para uma instituição financeira, para o banco, ele simplesmente recorre ao governo, com um simples argumento de que não podem, por exemplo, quebrar, porque seria mais desemprego, seria uma crise também que influenciaria outras coisas, por exemplo, importação e tudo mais, visando que atualmente nós somos dependentes praticamente 100% desses tipos de coisas, de operações de câmbio e vice-versa. Então o governo vai lá e assume essa dívida, que seria, por exemplo, de grandes empresas ou até de pessoas físicas mesmo. O governo assume isso como uma dívida pública e os bancos continuam sem ter prejuízo. Por isso raramente vemos falar que um banco faliu, um banco quebrou,
quebrou, porque os maiores têm esses privilégios. Eles conseguem negociar com o governo absorve essa parte de dívida pública e nós ficamos devendo não para o banco, mas sim para o governo. E é aí que é onde entra o financiamento, né? Nós pagamos através de tributos de forma indireta, através de impostos e tudo mais, de tudo que nós consumimos no nosso dia a dia, onde nós financiamos o governo e o governo financia de certa forma as grandes instituições financeiras. É como se fosse um ciclo. Nós financiamos um que passa e repassa para o outro. E no final, o governo também se favorece disso aí, pois eles fazem acordo entre eles, o banco empresta para o governo empresta para o banco e vice-versa, em forma de, por exemplo, de um tesouro direto ou do Tesouro Nacional. Geralmente as dívidas públicas são registradas em forma de tesouro. Por isso que tem muitos investimentos que são baseados no tesouro, porque o tesouro nacional nada mais é que você fazer um empréstimo direto para o governo e o governo te remunera com um pouco de juros ali. É como se fosse quase uma poupança, é praticamente a mesma coisa. Mas os títulos de dívida pública são voltados para isso, para todas as dívidas que o governo absorve, tanto de instituições privadas de grandes empresas como pessoas físicas. O governo absorve isso e transforma em dívida pública. O último segredo também, que muitas pessoas não sabem, é a respeito da segurança, pois os bancos, independente do tamanho da quantidade que eles movimentam de capital, eles são obrigados a pagar uma porcentagem para o Banco Central e para outras instituições como forma de seguridade, que é um valor que assegura que nós, que temos a nossa conta no banco, não corremos o risco de perder tudo se um banco, por exemplo, chegar a falir, coisa que dificilmente vai acontecer, até porque existe essa proteção do próprio governo. Então é muito difícil você ver um banco, pelo menos desses maiores que existem, quebrarem ou falir. Provavelmente você pode ver uma instituição menor, um banco com um nome menor, que não tem o mesmo poder de disputa e nem tem a mesma fatia de mercado de um gigante desse. Então esses seguros, eles são criados para todas as instituições bancárias pagarem uma porcentagem. O problema é que essas porcentagens não depende de faturamento, não depende de receita. É independente de tamanho, todos são obrigados a pagar a mesma coisa, a mesma porcentagem como seguro, como uma forma de proteger nós, consumidores, de que se acontecer algo de errado, estamos protegidos e não vamos perder o dinheiro que nós, por exemplo, temos na conta. De uma certa forma, os únicos que são beneficiados são os grandes bancos, pois são os que possuem a maior quantidade de caixa, o maior fluxo financeiro também circulando entre eles, e fica como forma monopolizada também, pois apenas favorecem as grandes instituições. Os pequenos têm que disputar bem ali por espaço. Por isso que as grandes instituições começaram a se sentir incomodadas de uma certa forma com os pequenos bancos que surgem aí de forma digitais, que estão desburocratizando de certa forma algumas formas de lidar com dinheiro, de lidar com outras coisas, ou com instrumentos financeiros também, com investimento. Eles estão desburocratizando algumas coisas que as grandes instituições ainda continuam fazendo, e elas vão procurar de certa forma se beneficiar disso também. Então é normal ver essa disputa de bancos aí digitais com bancos não digitais, ou grandes instituições começando a se transformar em bancos também digitais, a fim de não perder sua participação, de não perder o seu monopólio, né? E para nós hoje em dia é como se fosse um monopólio, quem manda são as grandes instituições. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, peço que se inscrevam no canal, ative as suas notificações e até breve.